Ele nasce a apenas 22 quilômetros do Oceano Atlântico, mas não corre para o mar. O Tietê vira as costas para o litoral, corta o estado de São Paulo, entra no Rio Paraná e se conecta a uma das maiores redes hídricas da América do Sul, ligada à Bacia do Prata e a 5 países. Só que justamente quando atravessa o coração da maior metrópole do Brasil, esse gigante deixa de ser símbolo de vida e passa a representar poluição, enchentes e promessas quebradas. A pergunta é simples e poderosa. Ainda dá tempo de salvar o rio Tietê? Poucos rios no Brasil carregam uma contradição tão grande quanto o Tietê. Ele nasce limpo, na Serra do Mar, em Salesópolis, muito perto do Atlântico, mas escolhe o interior. Ao longo de cerca de 1.136 quilômetros, atravessa o estado de São Paulo até encontrar o Rio Paraná. No mapa, ele parece uma coluna vertebral hídrica. Na prática, quando chega à capital paulista, passa a refletir décadas de crescimento urbano desordenado, impermeabilização do solo, ocupação de várzeas e lançamento de esgoto. O que deveria ser um eixo de vida virou, por muito tempo, um retrato dos limites da própria cidade. E essa transformação não ficou só na paisagem. Ela atingiu a rotina de milhões de pessoas. Durante décadas, enchentes e transbordamentos nas marginais fizeram parte da vida paulistana. Em fevereiro de 2020, por exemplo, a capital registrou 114 milímetros de chuva em 24 horas no Mirante de Santana, o segundo maior valor histórico para o mês de fevereiro em 77 anos. Episódios assim escancaram que o problema do Tietê não era apenas ambiental, era urbano, econômico, sanitário e social. Quando o rio perde vazão, quando o sedimento se acumula, quando o esgoto continua chegando e a drenagem falha, a água volta para a rua, o trânsito para, o comércio fecha e a cidade inteira paga a conta. Foi nesse contexto que o governo paulista lançou, em março de 2023, o programa Integra Tietê. Naquele momento, a promessa era investir 5,6 bilhões de reais até 2026 em saneamento, desassoreamento, gestão de pôlderes, monitoramento da qualidade da água e recuperação ambiental. Um ano depois, a escala do projeto cresceu de forma expressiva. O plano foi ampliado para 15,3 bilhões de reais até 2026 e para mais de 23,5 bilhões de reais até 2029. Ou seja, o que começou como uma nova tentativa de recuperação virou uma estratégia muito maior, com um horizonte mais longo e com a ambição de atuar não só no leito do rio, mas em toda a lógica que sustenta a poluição e as cheias. E talvez seja exatamente aí que mora a parte mais importante dessa história. O Tietê não será recuperado por uma única obra monumental. Ele depende de uma engenharia invisível, espalhada por baixo das ruas e ao longo dos córregos. Primeiro, é preciso ligar casas e comércios à rede de esgoto. Depois, garantir que coletores e interceptores levem esse volume até as estações de tratamento. Em seguida, manter essas estações operando com estabilidade. No caso da ETE Barueri, uma das maiores da América do Sul, a capacidade chegou a 16 mil litros por segundo. Ao mesmo tempo, o rio precisa ser desassoreado para recuperar vazão e as áreas de várzea precisam de pôlderes, barragens e bombas para conter a água nos momentos de pico. É uma corrente técnica. Se um elo falha, o resultado inteiro perde força. Os resultados mais recentes mostram que alguma coisa de fato está mudando. Em janeiro de 2026, o governo de São Paulo informou que entre 2023 e 2025 já haviam sido removidos 4,91 milhões de metros cúbicos de sedimentos da bacia do Tietê, sendo 4,3 milhões apenas dos rios Tietê e Pinheiros. No mesmo balanço, o governo afirmou que mais de 800 mil domicílios passaram a contar com tratamento de esgoto em 20 meses e que os investimentos assegurados desde 2023 já somavam cerca de 22 bilhões de reais. São números gigantescos, capazes de impressionar em qualquer comparação. Mas no caso do Tietê, eles só importam de verdade se forem percebidos na ponta. Menos odor, menos extravasamento, menos lixo flutuante, menos água invadindo bairros inteiros depois da chuva. Só que existe uma tensão real nessa história, e é ela que torna esse projeto tão ambicioso quanto controverso.
O SOS Mata Atlântica registrou que a mancha de poluição caiu de 207 quilômetros em 2024 para 174 quilômetros em 2025, uma redução de 15,9%. À primeira vista, isso parece uma vitória clara, mas o mesmo levantamento mostrou que o número de pontos classificados como de boa qualidade caiu de 3 para apenas 1, e que a maior parte do rio segue nas faixas regular, ruim ou péssima. Em outras palavras, houve melhora, mas ela ainda está longe de significar um Tietê saudável. O rio avançou, mas continua vulnerável, e esse talvez seja o maior choque dessa história. Recuperar o Tietê não é produzir um milagre de curto prazo, e sim sustentar uma rotina pesada, cara e permanente de infraestrutura. Por isso, o futuro do Tietê não depende apenas do anúncio de novos aportes, mas da continuidade. Em 2025, o governo estadual anunciou uma PPP de 9,5 bilhões de reais ao longo de 15 anos para ampliar a recuperação do Tietê e do Pinheiros, incluindo desassoreamento, retirada de macrófitas, operação de barragens e pôlderes, limpeza de margens e projetos paisagísticos. Ao mesmo tempo, a meta estadual é antecipar para 2029 os indicadores de universalização do saneamento que, pelo Marco Nacional, valeriam até 2033. Essa combinação ajuda a revelar a descoberta central dessa história. Salvar o Tietê não é apenas limpar um rio, é reorganizar a relação entre a cidade, o esgoto, a chuva, o solo e a água. É transformar um símbolo de degradação em uma prova de que a engenharia, quando é contínua, pode reescrever o destino de uma metrópole inteira. Diante de uma obra tão complexa, cara e cercada de expectativas, qual você acredita que será o maior desafio para que o rio Tietê volte a respirar dentro da capital paulista? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias sobre engenharia, infraestrutura e as grandes transformações que moldam o Brasil.